Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu me chamo João Paulo e esse é o canal Salve da Rodada, o canal que a cada semana fala sobre o desempenho dos 20 clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro de 2020. A rodada não teve nenhum jogo adiado. Foram 10 jogos ao todo, 27 gols, sendo 16 marcados pelos mandantes e 11 pelos visitantes. Uma média de 2,7 gols por jogo. 6 foram as equipes que ganharam em casa: São Paulo, Atlético Goianiense, Vasco, Flamengo, Internacional e Corinthians. Foram 3 as que venceram fora de casa: o Botafogo, o Atlético Paranaense e o Ceará. E apenas Sport e Grêmio empataram. A rodada teve o seu início na quarta-feira, com as vitórias do São Paulo, líder do campeonato, sobre o Atlético Mineiro, um dos campeonatos ao posto de campeão. 3-0 para o São Paulo. No mesmo dia, tivemos a vitória do Atlético Goianiense sobre o Fluminense por 2-1. A curiosidade sobre esse jogo em Goiânia é que foi o retorno da equipe mandante para o seu estádio, o estádio Antônio Ascioli. Isso se deu porque ele esteve fechado durante muito tempo para a reforma e o Atlético Goianiense mandava os seus jogos no Estádio Olímpico de Goiás, Estádio Olímpico Dr. Pedro Ludovico, em Goiânia, que é casa de um dos seus rivais, no caso a equipe do Goiânia, que está na 4ª divisão do futebol brasileiro. No sábado, tivemos uma despedida de um dos grandes jogadores que apareceram no cenário brasileiro nos últimos anos. Eu falo do argentino Andrés D'Alessandro. Ele entrou no finalzinho do jogo da vitória do Internacional sobre o Palmeiras, por 2-0. No mesmo dia, Sport e Grêmio empataram 1-1. E também houve a surpreendente vitória do Botafogo sobre o Coritiba por 2-1. Uma vitória que liberou um pouco o Botafogo do incômodo de ter vários jogos sem pontuar e ou vencer no campeonato. No domingo, os jogos foram os seguintes: a vitória do Vasco sobre o Santos por 1-0, a vitória fora de casa do Atlético Paranaense sobre o Red Bull Bragantino, também por 1-0, a vitória do Ceará sobre o Fortaleza no Clássico, foi no Castelão, 2-0 para o Ceará. E o jogo mais falado de todos da rodada, mais falado por todos na rodada, a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 4-3. Um jogo marcado por 2 viradas em campo. O Bahia vai buscar o resultado depois de estar perdendo por 2-0, vira para 3-2, e o Flamengo depois consegue empatar e virar o jogo para 4-3. Esse resultado custou o cargo do senhor Mano Menezes, que não é mais o técnico do Bahia. Na segunda-feira, nós tivemos a vitória do Corinthians sobre o Goiás, outro resultado também com virada, 2-1, vitória do Timão sobre o Esmeraldino. Além disso, sobre vários assuntos que aconteceram durante essa rodada, é inegável o que aconteceu com o meia Gerson do Flamengo, que teria sido chamado de negro pelo atacante Ramírez do Bahia. Vamos deixar que a justiça faça o que tem de ser feito sobre esse caso. Que se apure e que, se for necessário cumprir com a pena, que se puna. Caso contrário,
sigamos a vida. Sobre os 20 clubes do Campeonato Brasileiro, apenas 3 merecem os parabéns no desempenho dos últimos 15 pontos. São eles: o Flamengo, que fez 13 dos últimos 15 pontos, o São Paulo, que fez 12 pontos, e o Corinthians, que fez 11 pontos. Uma bela recuperação sob o comando do senhor Wagner Mancini, que inclusive venceu algumas rodadas atrás o próprio São Paulo no clássico por 1-0. No sinal amarelo, nós temos 9 clubes divididos em pontuação. Com 10 pontos, temos o Ceará e o Atlético Goianiense. Ambos venceram na rodada. Com 9 pontos, temos o Grêmio, que vem de empate. Dos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 3. É um dos invictos dos últimos 5 jogos. Com 8 pontos, temos Atlético Mineiro, Fluminense, Internacional e Red Bull Bragantino. Depois temos o Palmeiras com 7 pontos. E por fim, fechando o sinal de alerta, o Atlético Paranaense com apenas 6 pontos conquistados. Na parte de baixo dessa divisão, temos o sinal vermelho, ou, digamos, uma possível perda total. São clubes que, dos últimos 15 pontos, fizeram de 0 a 5 pontos. São eles o Fortaleza e o Vasco da Gama, que fizeram 5 pontos. O Santos, que surpreendentemente, embora esteja no topo da tabela, assim como o Sport Recife e o Goiás, 2 times que brigam para não cair, fiz apenas 4 pontos. O Botafogo fez 3, o Coritiba 1 e o Bahia não pontuou nos últimos 5 jogos. Existem muitas coisas que podem acontecer ao final das próximas 12 rodadas. Lembrando, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Vasco. Essas equipes ainda têm um jogo a menos a cumprir. O Flamengo enfrenta o Grêmio, o Palmeiras enfrenta o Vasco. Foram jogos adiados devido a compromissos de alguns desses clubes em outras competições. O Grêmio, por exemplo, ainda disputará a Copa do Brasil. Já foi eliminado da Libertadores. Copa do Brasil que está na semifinal e será o jogo da televisão para o Rio de Janeiro, a partida entre Grêmio e São Paulo. Para São Paulo terá o Palmeiras, que ainda está na Copa do Brasil e ainda disputa a Libertadores da América. O adversário do Alviverde Paulista é o América Mineiro. Como a CBF organizará essas datas e finalizar o campeonato sem que haja prejuízo para algum desses clubes, honestamente não sei. Mas, se você gostou desse vídeo, dê uma curtida, deixe o seu joinha, compartilhe. Aceito sugestões, comentários, desde que seja feito com respeito. Porque esse trabalho é feito para você que gosta e aprecia o esporte mais praticado no nosso país. Cuide-se bem, fique na paz, se inscreva no canal, curta, compartilhe e um forte abraço.
Tchau, tchau.